Vamos lá então, pessoal. Hoje é dia que nós vamos aí falar sobre o além das passagens, tá? E eu vou dar alguns exemplos reais de clientes que nós estamos auxiliando aí para que vocês possam entender e ter resultado também, tá? O que eu vou falar serve para quem vai viajar, serve para quem vai criar a sua renda com milhas, tá? Falando em viagem, está tudo resolvido. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que organizar aqui, a gente entender, é que numa viagem planejada, a passagem não é o mais caro, tá? Em uma viagem planejada para um lugar, né, de viajantes, um lugar turístico, a passagem não é o mais caro. Vou dar um exemplo para vocês de um cliente de gestão que está indo agora em dezembro para a Disney, tá? Em passagens, está dando 12 mil reais a ida e volta dele, com um voo legal, de noite e tal, tá? 3 pessoas. A diária do hotel, ele quer ficar dentro do parque lá, tá saindo aí com, né, tudo que ele precisa, mais ou menos 2 mil reais a diária do hotel. Ele vai ficar 10 dias, estamos falando aí em 18 a 20 mil, tá? 12 mil é ida e volta de passagem, 20 mil é a diária do hotel. Estou falando aí em 32 mil sem fazer nada, simplesmente para estar lá. O parque, com fura-fila e tudo mais, dá quase R$ 1.000 por pessoa. 3 pessoas, 3 mil dia. Dá para diminuir para 2 aí, se né, um não furar fila, é comum o pai não furar fila. Estamos falando aí em mais, pelo menos, 20 mil reais. 20 mil do hotel, 20 mil dos parques, 12 mil de passagem. Estou falando 52 mil reais. Esse cara, ele gasta bem, por isso que ele é aluno de gestão. Então, a passagem para ele, o custo dele vai ser menor. Só que parque, alimentação, e obviamente eles não vão ir para comer Big Mac, né, ou para comer o Maczinho lá, não. Eles vão comer comida de verdade, vão gastar por isso. Esse cara vai ter um gasto gigantesco lá em relação a isso. E assim, gente, eu estou falando aqui de Orlando, né, uma das viagens mais caras para quem vai fazer com criança. Mas eu poderia falar também com quem vai trabalhar aí, quem vai fazer uma viagem mais próxima. Vou dar um exemplo, Chile. Chile agora em julho. Tem muita oportunidade para vender agora em julho. Muita oportunidade. Principalmente para quem está na nossa região sul aqui, que consegue voos direto para o Chile, tá? E aí nós temos, por exemplo, números reais, tá? Uma passagem ida e volta para o Chile, com mala para despachar, vai custar uns 2 mil reais, tá? Um voo legal, 2 mil reais por pessoa. A diária do hotel no Chile, nesta época de alta temporada, lá para quem vai ver neve, julho e agosto, um hotel legal vai dar entre 600 e 1.000 reais. Tá? Entre 600 e 1.000 reais. Quando eu falo de 600 e 1.000 reais, eu estou falando aqui, se a pessoa for ficar, vamos botar 5 dias, não tem porque ficar mais do que isso lá no Chile. Está falando tranquilamente de 3 a 5 mil reais. Já dá muito mais do que a passagem. Para quem vai ver a neve, nós temos aí pelo menos 3 custos, né, envolvidos. 4 por causa da alimentação. Deslocamento, que com certeza vai ser, né, próximo aí de 250 por pessoa, para ir ver a neve e voltar por dia. 250 por dia. Nós temos a segunda opção, né, segundo gasto aí, que vai ser o aluguel de equipamento e roupa, e a entrada do parque. E a alimentação, tem que pelo menos almoçar lá. Gente, no mínimo, do mínimo, do mínimo, 1.000 reais por dia, por pessoa. Se for 3 pessoas, eu estou falando de 3 mil por dia. Tá? Vai ficar, vamos botar que vai ficar 3 dias na neve, não precisa nem ficar 5. Já estamos falando de 9 mil reais. Novamente, a passagem é o mais barato, principalmente se a pessoa tem milhas. Então, infelizmente, eu tenho visto muita gente falar de milhas para passagem, mas não é aí que você deveria focar. Se você está focando nisso, talvez não é para esse lugar que você deveria viajar.
Tá? Vou dar um exemplo aqui, gente, é que nem carro. Eu lembro do tempo que eu comprava um carro pela média de gasolina que ele fazia, de quilometragem. Cara, mas quanto ele gasta por quilômetro? Quanto ele gasta? Cara, não. Não. Você entende? Com viagens, com milhas é a mesma coisa. Se a pessoa está preocupada com a passagem, cara, talvez ela não deveria estar fazendo essa viagem. Faça outra. Por quê? Tem muito mais coisa além da passagem. Muito mais. E aquilo, gente, vamos lá. Dificilmente você vai ficar mais do que 10 horas em deslocamento hoje. Dificilmente você fica mais de 10. Tudo bem, pode ficar 15 se você quiser ir para o Oriente, alguma coisa aí. Mas e o hotel que você vai ficar 5, 10 dias lá? Não é muito melhor você investir num lugar que você vai ficar 5, 10 dias do que você investir no voo que você vai ficar 6, 7, 8 horas? E, gente, quando eu falo de Chile, tá, que é o mais barato para quem quer ver neve, nós estamos falando em uma diária de R$600 para o Ibis, tá? Quem for agora julho e agosto, for ficar no Ibis, vai pagar 500, R$600. Gente, é muito dinheiro. 500, R$600 é muito dinheiro para ficar no Ibis. Mas os outros são muito mais caros. Então o que é interessante a gente entender aqui? Ó? Vamos organizar. Quem está usando milhas para viagens, você precisa planejar a tua viagem com todas as etapas. Quem está querendo vender, Marrone, meu negócio é ganhar dinheiro com milhas. Ótimo. Mostre para o teu cliente isso. Cara, a passagem vai ser o mais barato. Vamos garantir com antecedência, vamos usar as tuas milhas, vai ser o mais barato. O verdadeiro custo está em outras áreas. O verdadeiro custo está em outras áreas. É por lá que você tem que se preocupar. Porque qualquer erro vai custar caro nessas outras áreas, tá? Então organiza isso para você. Eu vejo muita gente errando nisso aí. A pessoa está focando na passagem, esqueceu que tem deslocamento, esqueceu que tem gasto com diária de hotel. Dá para usar milhas em hotel? Óbvio que dá. E sinceramente, muitas vezes é mais fácil porque a variação do preço do hotel não é tão alta que nem passagens. Mas o hotel é limitado, né? O hotel bem localizado, gente, ele não vai ter vaga. Então eu vejo muito esse problema. A pessoa pensa em milhas, pensa só na passagem, investe um tempo para passagem e esquece do resto. Não. Isso não vai acontecer. Tá? O que a gente tem que entender aqui? Ó? Vamos organizar. Gente, uma viagem ela tem no mínimo 5 itens aí, né? No mínimo. A passagem, o hotel, o deslocamento, a alimentação e os passeios. Dificilmente alguém vai para um lugar para não fazer nada. Então eu estou falando de 5 itens. Tá? 5 itens que você precisa organizar. A passagem com milhas é o mais fácil de resolver desde que você tenha antecedência. Muita gente não tem antecedência. Tudo bem, vai pagar mais caro e vamos embora. Entendeu? É isso aí. Quem não tem dinheiro viaja em outras datas ou mesmo de ônibus. Vamos embora, faz parte, né? O ônibus é mais antigo que o avião. Continua funcionando. Estadia, hospedagem. Gente, eu valorizo muito um hotel que tem alguma estrutura para quem vai viajar com criança. Por quê? Porque seguidamente você vai pegar chuva no lugar. Seguidamente você vai, sei lá, tá ruim da barriga e você não quer ficar saindo. Legal. Mas no lugar talvez vai ter alguma coisa. E aí você consegue isso. Tá? Então são coisas que eu, por viajar todos os meses, valorizo demais isso. Já aconteceu de ir para Gramado e não ter estrutura. Ir para Gramado e aí, o que eu faço? Vamos para a piscina, vamos para a academia, vamos para o Play Kids, porque às vezes fazer algo na cidade não é tão interessante. Tá? E sim, hotel com estrutura vai ser mais caro. Bom dia, Maricena 1, bem-vinda. Tá? Então isso acontece. Passagem, hotel, deslocamento, gente, vamos lá. Até 3 pessoas você consegue se deslocar com Uber.
4, dependendo da cidade, do Uber, já dá problema. Principalmente, né, você que vai levar a mala. Então, até 3 pessoas, você tem que começar a pensar o seguinte. Quanto vai custar isso em deslocamento? Hoje, você consegue entrar no Uber? Você consegue entrar no Uber hoje e simplesmente você digitar ali origem e destino e ver quanto que vai dar. Vou dar um exemplo para vocês. Segunda-feira passada eu fui para Vitória, tá? E eu coloquei R$300 de crédito para usar na viagem, tá bom? Eu coloquei R$300 de crédito para usar na viagem. Eu usei R$296. Sobraram R$4. Como é que eu consegui ter essa assertividade? Porque eu entrei no Uber e organizei todos os meus deslocamentos. Coloquei da minha casa até o aeroporto, do aeroporto de lá até o hotel, do hotel até o aeroporto, da minha casa até o aeroporto, e coloquei mais uns R$100, que era para deslocamentos de R$30 ida e volta. Sobrou R$4. Era para ter sobrado mais? Sim. Só que como estava chovendo, fica mais caro. Mas eu gastei R$296 em Uber. Só que eu gastei mais em Uber do que em passagem. Porque a minha passagem deu 24 mil milhas. 24 mil milhas, gente. Milhas que eu gerei com cartão, até porque 24 não é grande coisa. Botei mais R$112 de taxa. Tá? Então, quando a gente fala de viagem, passagem, hospedagem, mais deslocamento e um gasto alto, principalmente para quem bebe, alimentação. Se você bebe, você vai gastar com alimentação, não tem o que fazer. Tá? E aí nós estamos falando de 100, 200, 300 por refeição, sem problema nenhum. Sim, ó. E aí? Se você vai ficar 5 dias e nos 5 dias quer comer em algum lugar legalzinho, nós estamos falando de 1.500, fácil. Muito mais do que a passagem, muito mais do que o Uber. Até porque você viajar para ficar comendo Subway talvez não é o objetivo da maioria. Tá? Então eu preciso ter essa noção. Quanto custa? Onde eu posso comer? Marrone, mas eu nunca viajei para lá. Converse com quem já viajou. Marrone, eu nunca viajei para lá e não conheço ninguém. Amigo, vai para o Google, para o ChatGPT, para o YouTube, se vira. Tá? Essa é a vantagem de você estar numa comunidade. Você consegue, sim, mais opções aí, né, para você trocar essas figurinhas, tá? E isso vai te ajudar a economizar. Então a gente fala de passagem com milhas. Deslocamento pode ser com milhas, seja para aluguel de carro ou para Uber. Hospedagem pode ser com milhas na maioria dos casos. Alimentação, dificilmente. Dá até para usar aqueles programas de cartão e tal, do gourmet, mas geralmente não é por aí que a gente vai. E a quinta opção, que vai ser os passeios do roteiro. O que a gente tem que entender aqui, gente? Olha só. Dependendo do lugar que você vai, se você tiver um roteiro muito bem organizado, ele é mais econômico do que o restante. Porque com um roteiro organizado, incluindo o hotel que você vai ficar, você consegue economizar tempo e ter melhores experiências. Sempre que eu viajo, o pessoal me pergunta, Marrone, como é que conseguiu tirar uma foto nesse lugar aí sem ter ninguém? Cara, porque eu fui às 7 da manhã. Entende? Então é uma organização que te ajuda a economizar dinheiro. Tá? O que é interessante aqui para nós? Quando nós falamos, tá? Hoje você tem a oportunidade de planejar a tua viagem com uma precisão de, sei lá, 90%. Seja utilizando uma inteligência artificial mais alguém que entenda, tá? Não queira usar inteligência artificial gratuita, que é de algo desatualizado, que não faz sentido. Só que você consegue planejar essa viagem, gente, o ano inteiro. Vamos lá, nós estamos em junho. Você sabe as viagens que você vai fazer até o final do ano? Se você não sabe, você tem que parar e tem que descobrir, porque é muito dinheiro envolvido aqui. Se você já sabe, você já consegue organizar. Talvez você tenha que sentar com a família e falar o seguinte, olha só, nós temos 2 opções. Ou a gente não viaja nas férias do final do ano, ou a gente arranja uma renda extra.
Não tem uma outra opção. Não, vamos contar com a sorte. Não, gente. Só que é essa honestidade que vai te dar esse controle. Dizer, olha só, nós precisamos de 5 mil para a viagem do final do ano. Nós estamos zerados. Nós temos aí 5 meses. A gente não vai conseguir guardar 1.000 por mês. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos arranjar uma renda extra? Vamos considerar ir de ônibus? Vamos considerar não ir? O que a gente vai fazer? Mas aqui é uma conversa de adulto. Tira as crianças da sala e conversa. Porque o que eu vejo gente fazendo é assim, ó, de monte, é comprar em cima da hora, comprar num site duvidoso, porque deixou para comprar em cima da hora e estava caro. Claro que vai estar caro em cima da hora. Você podia ter comprado isso 11 meses antes. Tá? Organiza isso, que isso com certeza vai te ajudar. Você tem essa oportunidade. Principalmente falando de passagem e hotel. Tá? Então pense nisso, assim, quando você for planejar a tua viagem, esses são os processos. Marrone, para quem trabalha com renda com milhas, é a mesma coisa. O que eu deveria vender para o meu cliente é isso. Passagem, hotel, deslocamento, dar dicas sobre alimentação e ajudar ele com os passeios. Até porque se é para ele comprar de um lugar que vai entregar só a passagem, só o hotel, ele que compre um site, para que ele vai querer ficar interagindo com alguém, gastando horas e WhatsApp, e áudio para um lado e áudio para o outro, se é para ter o mesmo resultado que ele teria no site da Decolar? E aí? Vocês entendem? As pessoas que são agência, elas erram muito nisso. O nome agência já quer dizer isso. Agenciamento. Agência significa agenciar algo. Se tem um novo intermediário, vai ser mais caro. Mas não tem problema, você pagou um agente para isso. Mesma coisa com seguro de carro. Por que tem um agente no meio? Corretor de imóveis. Por que você coloca um agente? Por que você não vende direto? Só paga o cara para assinar lá. Porque você quer que alguém faça o trabalho por você? Então comece a organizar isso. Gente, hoje nós ajudamos tanto quem quer viajar, quanto quem quer criar renda, tá? Nós temos aí 300 agências e gestores faturando. Inclusive hoje a gente vai começar a planejar o envio das placas. Tem placa de 1 milhão, tem placa de 500 mil, tem muita placa. Hoje a gente vai começar a planejar isso, tá? E vamos lá, nós temos aí a possibilidade, né, de você fazer isso em grupo ou numa mentoria individual. Muito simples. Em grupo tenho tempo e vou estudar, Marrone. Sou um cara disciplinado, sou uma pessoa disciplinada. Ótimo. Não sou, Marrone. Não consigo ficar estudando, não tenho tempo. Mentoria individual, abre o Zoom e eu te passo o método. Para quem não tem condições nem de um e nem de outro, e quer arrumar as suas viagens, opa, bati aqui onde não devia, as suas viagens, nós estamos criando o projeto Viaja Comigo, onde eu vou acompanhar por 3 meses, vai ser direto no Instagram, no Melhores Amigos ali, e você vai ter acesso ao método de viagens pessoais, mais a interação direto comigo ali. Eu vou te ajudar nas tuas passagens, tá? Passagem, hotel, o que for. Nós vamos planejar juntos. E vai custar R$ 97,00, tá? Hoje, daqui a pouco a gente vai divulgar aqui, fica de olho. Eu tenho certeza que vai te ajudar. É muito simples. Você vai ver as minhas viagens ao vivo. Eu tenho aí 3 viagens já na manga, tá? Gramado final de semana, Chile para neve e Belo Horizonte. São 3 viagens que eu vou fazer e vou mostrar exatamente como que eu faço, tá? E talvez vai ter mais coisa aí, mas essas já estão garantidas, tá? E eu quero mostrar para vocês como que realmente funciona. Então assim, para quem que eu indico? Para quem vai viajar e quer ter um companheiro na viagem, para quem quer ver na prática como é que a gente faz. Desde lugares para se alimentar nesses 3 lugares, né? Gramado, Chile, falando em neve e Belo Horizonte, até mesmo para quem quer entender na prática como é que a gente faz, tá bom? Bora para ação então. Tô na dúvida, Marrone, não entendi. Link da bio do Instagram, você vai entender. Link da bio do Instagram, você vai entender o que você precisa, tá? Conta comigo, um abraço, fica com Deus, valeu!